Oiê, Jaine aqui, e nesse vídeo eu decidi compartilhar com vocês os principais erros que eu cometi quando eu tomei a decisão que eu queria trabalhar em casa. E eu tô contando esse vídeo porque eu trabalho em casa há 3 anos, mas no início eu passei por algumas dificuldades, que eram principalmente ter a certeza se era isso que eu queria. Lá atrás, quando eu trabalhava no escritório, sempre o que eu buscava era poder ter a oportunidade de trabalhar em casa. Era mais importante pra mim, por exemplo, do que ser promovida, do que ganhar mais. Eu conto isso porque desde sempre eu sou introspectiva, mas não só por conta desse quadradinho que às vezes a gente se coloca, eu notava que eu conseguia desenvolver melhor minhas habilidades assim. Então eu sou uma pessoa muito organizada, que eu consigo parar o que eu tô fazendo e focar numa atividade durante bastante tempo e fazer com excelência. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, que quer trabalhar em casa, pensa nisso, mas pra mim sempre foi conflitante algumas situações que eu passava, que era, por exemplo, ter que passar um tempão indo pro trabalho, chega no trabalho, demora às vezes um tempo pra você conseguir se concentrar pra começar a trabalhar. Às vezes você já finaliza ali no final do dia as demandas que você tem que fazer e você precisa continuar ali. E isso pra mim eram coisas que eu falava assim, tá, tudo bem que todo mundo faz isso, mas pra mim não tá rolando. Parecia muito conflitante, era como se eu tava querendo uma coisa fora do universo, sabe? Como se fosse uma coisa que não existisse. Era tipo se alguém me falasse, nossa, vai ter como fazer faculdade EAD. E as pessoas falavam, não tem como fazer faculdade EAD, sabe? E hoje existe. Então, trabalhar em casa pra mim era algo que parecia muito distante, porque eu não conhecia pessoas que faziam isso, mas que eu queria e eu lutava muito por isso. Então, o primeiro erro que eu cometi foi ficar nesse momento de indecisão e me apoiar muito em pessoas que gostam de trabalhar presencial e principalmente só olhar para essas oportunidades e achar que eu só poderia ser bem remunerada se eu fizesse isso. Então, num momento ali que eu tava nessa transição de continuar tentando trabalhar em casa ou continuar trabalhando porque eu fiquei com muito medo de não conseguir trabalho, eu topei voltar a trabalhar no presencial e foi uma experiência que eu não queria. Tipo, eu não queria, não funcionou e foi terrível, porque eu já sabia o que realmente eu queria. E eu tava me forçando ali uma coisa que não fazia sentido nenhum com o viver bem que eu acreditava. Eu sabia que não só ter o meu dinheiro, mas eu precisava, nessa idade que eu tô, aprender a investir meu tempo. E eu ficava, gente, sempre pensando naquelas coisas que meu pai falava. Nossa, mas nessa idade, que é isso? Tipo, você não tem que querer isso, não. Tem que trabalhar no escritório, sim. Se todo mundo tá voltando pro escritório, porque você é alecrim dourado, não quer. E sempre essas teorias, sabe? E eu ia estudar, gente. Eu estudava, eu me aprofundava sobre o tema. Tentava entender por que eu não queria trabalhar. E aí eu fui tirando as minhas dúvidas, eu fui tendo clareza sobre o que eu queria. E de tantas decisões que a gente pode tomar, de maluquices na vida, a minha foi tomar essa decisão de querer trabalhar em casa. Então o primeiro erro que eu cometi foi ficar tentando voltar. Hoje pra mim é um não. Se não dá pra trabalhar em casa, pra mim é um não. Porque eu consigo desenvolver muito bem o que eu faço. Se tem pessoas que gostam, se tem pessoas que se concentram melhor, parabéns pra você. Eu funciono muito bem aqui. Significa que eu não gosto de convívio com pessoas? Não, de forma alguma aí eu convivo, eu vou. Se tiver que ir pra uma gravação, pra alguma coisa, a gente vai. Mas quando eu falo de long time, é aqui. O segundo erro que eu cometi foi que, durante esse processo, eu queria muito mostrar trabalho. E é um dos pilares que eu acredito que super funcionam. Você se conectar com pessoas, você conversar com pessoas, você mostrar o que você faz, para que a pessoa sinta segurança, para que a pessoa realmente veja que você consegue fazer. Só que por muito tempo eu não cobrei corretamente, porque eu queria tanto o trabalho que eu meio que me ceguei para conseguir aquela oportunidade. E algo que eu tenho aprendido é que as pessoas só dão valor naquilo que elas pagam, porque ela vai dar atenção, reconhecimento e o dinheiro. Eu até vi essa frase, se eu não me engano, numa palestra do Perini, que é: o dinheiro é o elogio mais sincero. Então a pessoa, quando ela te remunera, é porque ela realmente acredita naquilo, sabe? De alguma forma. Quando ela abre a oportunidade para você conquistar a renda, uma oportunidade ali, é uma das formas de você continuar o seu trabalho daquela forma. Então, meu conselho seria: você quer trabalhar em casa? Por mais que seja uma atividade simples, cobre. Ou tenha muito claro o que você vai receber, sabe? Porque é importante. Às vezes eu me conectei com muitas pessoas que eu gastei energia, óbvio que eu aprendi, eu me profissionalizei, só que chegou um momento que eu tava fazendo a mesma atividade e não tava sendo mais vantajoso em questão de experiência pra mim, de aprendizado. Eu só tava fazendo aquilo realmente porque eu não sabia como precificar mais. E às vezes, quando a gente não cobra o outro, a gente tá impedindo o outro de crescer. Porque às vezes eu falo, não, deixa, eu vou editar aqui uma coisa pra você. Aí eu editava, a pessoa não viu o vídeo, não viu o que tinha que melhorar, não se dedicava a entender o processo e o tempo que leva aquilo,
e ela não ia dedicar talvez um tempo de pensar que iria precisar investir, que não tem como ser sempre assim. Então, foi algo que eu aprendi que eu acho assim muito legal. Você começa fazendo coisas às vezes de graça pra alguém, pra você aprender, pra você melhorar suas habilidades. Mas aprendeu, agora é hora de você começar a cobrar por isso. Não é errado cobrar o nosso conhecimento e as pessoas vão ter mais avanço, às vezes, assim, tipo, na própria profissão delas, quando elas conseguem reconhecer isso, porque você começa a cobrar o valor correto quando você consegue entender o quanto você precisa investir naquilo. Hoje eu só sei precificar corretamente porque eu sei o valor que cada coisa teve pra mim. Por mais que na minha visão de antes eu pensava assim, nossa, eu só tô disponibilizando o meu tempo, mas o meu tempo é um dos recursos mais preciosos que eu tenho. Então, eu poderia estar fazendo o quê? Poderia estar estudando uma outra coisa pra mim, eu poderia estar tendo tempo com a minha família, eu poderia estar cuidando da minha imagem, eu poderia estar me exercitando e eu tô aqui sentada fazendo isso. Então, hoje eu cobro ou então eu disponibilizo, eu vejo formas de parceria para que ambos os lados saibam o valor das atividades empregadas ali. É muito satisfatório para mim. Eu sempre pergunto assim: qual o valor que a gente pode achar? Talvez a pessoa não tem o valor completo de pagar por aquilo, mas e se eu quero muito fechar um trabalho com aquela pessoa, eu faço, mas a gente sempre tenta encontrar um valor comum. Acho muito sadio isso e muito legal. O terceiro erro que eu cometi foi de não falar do que eu fazia. Eu sempre quis muito ocupar um cargo, sabe? Então eu tinha uma ideia que a imagem que eu queria passar era a pessoa que ocupasse aquele cargo. E aí por muito tempo eu não conseguia falar do que eu fazia com orgulho, assim, sabe? E hoje eu vejo que quanto mais eu falo disso, eu vejo muito valor no que eu faço. Por mais que não seja um cargo legal, cool, Faria Limer e tal, hoje eu vejo muito orgulho porque eu sei o valor que o meu formato de trabalho tem principalmente para minha vida e para os meus clientes. Hoje eu consigo atender clientes de vários lugares, eu consigo fazer um trabalho muito bom, eu reconheço o que eu faço e principalmente sinto orgulho. E o fato de eu não ter falado, de não falar sobre o que eu fazia, de não expor isso às vezes nas redes sociais, me atrasou nos meus resultados. Eu poderia ter tido resultados muito melhores se eu tivesse tido coragem para abrir claramente sobre o que eu fazia, como eu fazia, o que eu resolvia, como eu ajudo a vida das pessoas, de uma forma simples, o que, como, sabe, por quanto. Então foi uma coisinha que eu via porque eu queria muito ter aquela imagem de tipo, sou inteligente, ganho bastante, trabalho numa empresa cool. E hoje eu falo, cara, a minha empresa mais legal é a minha, porque eu tenho muitas facilidades aqui. É a empresa que me disponibiliza a viver uma vida muito boa, ganhar um salário que eu nem imaginava que eu poderia receber. O valor da minha hora é muito prestigiado e eu tô crescendo, sabe? Eu tô crescendo. E eu trouxe essas 3 dicas aqui pra você, pra realmente, se você tá trabalhando em casa, você acreditar que isso é possível, que tem como. Por mais que as pessoas falem, vai todo mundo voltar pro presencial, calma que tem sim como a gente continuar. Nem sei, né, que tipo de comentário pode vir nesse vídeo, mas eu realmente acredito que a gente pode sonhar, sabe? E realizar aquilo que a gente acredita. Tem gente que quer ser milionário. Obviamente que ser milionário deve ser muito bom. Mas o que eu queria mesmo, gente, era poder ter a oportunidade de trabalhar em casa. Eu amo minha rotina, por exemplo, agora eu tô gravando esse vídeo que faz parte do meu trabalho, que eu tô gravando esse vídeo olhando para as montanhas e estão com neve, lindo. Tô morando agora na Itália porque o meu trabalho me proporcionou isso. Eu poder escolher os países, eu fazer essa transição. Ano passado eu me mudei várias vezes, conhecendo novas pessoas, tô estudando mais. Então, isso de eu ter tomado essa decisão de trabalhar em casa, todo o tempo que talvez eu gastaria de forma improdutiva, eu consigo realocar fazendo outras atividades. E ainda assim eu sou muito produtiva no meu trabalho. Eu sei que isso não é pra todo mundo, mas é o formato que eu escolhi pra mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário sobre o que você acha também. Você não precisa concordar com tudo. Você não precisa concordar, na verdade, com nada. Mas é muito importante saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E se inscreva, que isso me ajuda. Eu quero muito bater logo aqui 1000 inscritos no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!